Você já se perguntou por que, às vezes, a vida parece se encher de provas e desafios, justamente quando você está tentando caminhar no propósito de Deus? Não é coincidência. Antes que um escultor termine uma obra-prima, ele precisa trabalhar intensamente o material. Da mesma forma, Deus usa essas provas para nos moldar, nos purificar e nos preparar para algo muito maior do que podemos imaginar. Nas páginas da Bíblia e nas vidas daqueles que seguiram fielmente a Cristo, encontramos um padrão claro. Antes de usá-lo para cumprir seu plano divino, Deus permite que você passe por provações, não como castigos, mas como processos desenhados para fortalecer o seu caráter, desenvolver a sua fé e alinhar o seu coração com o propósito eterno dele. Por isso, se você sente que está no meio de um processo difícil, não desanime. Deus ainda não terminou com você. Pelo contrário, Ele está trabalhando em você para que se torne a pessoa que Ele chamou para ser. Te convidamos a ficar até o final e refletir sobre como essas provas podem te levar a experimentar a plenitude do propósito divino em sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ser transformadas por esta mensagem. Vamos começar. Número 1. A prova da obediência. Você já parou para pensar em quantas vezes tentamos agradar a Deus com o que achamos que Ele quer, mas esquecemos de ouvir o que Ele realmente nos pede? No livro de 1 de Samuel 15:22, somos lembrados de algo poderoso. Certamente obedecer é melhor do que sacrificar. Essa frase não é apenas uma repreensão ao rei Saul. É um chamado para examinarmos nosso coração. Porque sejamos sinceros, de que adianta apresentar ações a Deus se nossas intenções não estão alinhadas com sua vontade? Perceba que Saul pensou que podia compensar sua desobediência oferecendo sacrifícios, mas Deus não busca atos vazios. Ele procura corações sinceros. E aqui está a chave. Obedecer nem sempre é fácil, mas é o caminho mais direto para o propósito divino. É como se Deus dissesse: prefiro um coração disposto a me seguir do que qualquer ritual que você possa me oferecer. Então, por que insistimos em complicar? Às vezes, tudo o que Ele espera de nós é um simples sim. E falando em obediência, você já percebeu como a nossa fé se manifesta nas ações? Dizemos que confiamos em Deus, mas quando chega o momento de obedecer, surgem as dúvidas. É como se estivéssemos dizendo: Senhor, confio em Ti, mas deixa que eu cuide disso do meu jeito. No entanto, a verdadeira fé não precisa de garantias. Ela simplesmente age. Veja o exemplo de Abraão. Quando Deus pediu que sacrificasse Isaque, ele não entendia o porquê, mas obedeceu. Você consegue imaginar ter esse nível de confiança? A obediência nem sempre faz sentido do nosso ponto de vista, mas é um ato de fé que diz: Deus, Tu sabes mais. E o mais interessante é que essa obediência raramente começa com grandes gestos. Geralmente começa com pequenas decisões diárias. Às vezes, é falar a verdade quando seria mais fácil mentir. Outras vezes, é mostrar gentileza quando tudo o que você quer é se afastar. É nesses momentos que nosso caráter é moldado. E é aí que Deus nos prepara para tarefas maiores. Porque deixa eu te dizer uma coisa: se formos fiéis no pouco, Ele nos confiará o muito. Agora vem o verdadeiro desafio: render a nossa vontade. Quantas vezes tentamos negociar com Deus? Senhor, eu faço isso, mas me dá aquilo. Mas a obediência não é sobre barganhar, é sobre se render. E mesmo que isso soe como uma perda, na verdade é um ganho extraordinário. Quando você entrega seus planos, seus medos e seus desejos a Deus, você encontra uma paz que não depende das circunstâncias. É como soltar um fardo que você nunca deveria ter carregado. Claro, não vamos romantizar. Obedecer tem um custo. Às vezes significa abrir mão de coisas que você ama, ou enfrentar críticas de quem não entende sua fé. Até Jesus, no Getsêmani, enfrentou a dor da obediência. Mas aqui está o mais belo.
Essa obediência também traz recompensas eternas. Pode ser que o mundo não aplauda, mas Deus vê tudo e a aprovação dele vale mais do que qualquer reconhecimento terreno. E enquanto você caminha em obediência, algo incrível acontece. Você começa a se transformar. Cada pequeno sim a Deus molda o seu caráter e te faz mais parecido com Cristo. É como um treinamento espiritual que te prepara para desafios maiores que ainda virão. Porque Deus não quer apenas que você faça algo, Ele quer que você seja alguém que reflita seu amor e seu propósito ao mundo. Então hoje eu te convido a refletir. Existem áreas na sua vida onde você tem sacrificado, mas não obedecido? Talvez seja a hora de parar, orar e dizer: Senhor, me ajuda a me render por completo. Porque, amigo, Deus não busca perfeição, Ele busca disposição. E quando você decide obedecer, você abre a porta para um propósito que vai muito além do que pode imaginar. Então, dê esse passo, confie nele e observe como ele transforma a sua vida. Número 2. A prova do caráter. O caráter, essa essência que não se vê, mas que define tudo, é a base das nossas decisões, das nossas palavras e das nossas ações. E Deus dá a isso uma importância que muitas vezes deixamos passar despercebida. Em Provérbios 423, lemos: Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Percebe? Não diz, guarda teus talentos, nem protege tuas conquistas, mas sim o teu coração. Porque é lá, no mais profundo do nosso ser, que tudo o resto se origina. O caráter não é algo que mostramos apenas quando há plateia. É quem somos quando ninguém está nos observando. É como um alicerce. Você pode construir um prédio lindo por fora, mas se a base não for sólida, mais cedo ou mais tarde, ele desaba. Deus nos chama a cultivar um caráter íntegro, porque Ele sabe que só assim poderemos sustentar o peso do propósito que tem para nossas vidas. Antes de confiar a você um ministério, uma liderança ou uma missão, Ele quer se certificar de que seu coração está pronto para suportar isso. Porque, sejamos honestos, um caráter frágil pode destruir até o maior dom. E sabe de uma coisa? As provas do caráter nem sempre são grandes eventos. Muitas vezes estão no cotidiano. Como você reage quando ninguém está vendo? O que você faz com aquelas pequenas tentações que surgem todos os dias? Essas decisões, que parecem insignificantes, são justamente as que revelam a verdadeira condição do nosso coração. Veja José, em Gênesis 39, por exemplo. Estava longe de sua família, sem ninguém que o supervisionasse. Teve a oportunidade de ceder à tentação na casa de Potifar, mas escolheu obedecer a Deus, mesmo que ninguém mais estivesse vendo. Essa integridade no secreto foi o que o preparou para responsabilidades maiores. Já pensou se ele tivesse falhado nessa prova? Talvez nunca teria se tornado o governador do Egito. Às vezes, confundimos carisma com caráter. O carisma pode até abrir portas, mas só o caráter pode mantê-las abertas. É fácil se deixar levar pelos dons ou habilidades que Deus nos deu, mas se o caráter não estiver alinhado com a vontade dele, esses mesmos dons podem se tornar uma armadilha. Quantas vezes já vimos pessoas talentosas caírem porque não tinham um caráter firme para sustentar o lugar aonde chegaram? Deus não está procurando estrelas. Está buscando servos fiéis que reflitam o seu coração. Por isso, guardar o coração é um mandamento tão importante. Mas não fazemos isso sozinhos. O Espírito Santo está conosco, guiando-nos e revelando o que precisa ser transformado. O resultado? Frutos visíveis, relacionamentos saudáveis, palavras que edificam e uma estabilidade emocional e espiritual que só pode vir de um coração em paz com Deus. E o melhor de tudo, um caráter transformado não abençoa apenas a sua vida.
Ele abre portas para que outros conheçam a Deus através de você. Que testemunho maior do que uma vida íntegra! As pessoas podem questionar suas palavras, mas não podem negar o impacto de um caráter firme e fiel. É isso que Deus busca. Pessoas que consigam sustentar seu chamado com integridade, que não apenas falem dele, mas que o reflitam em cada ação. Hoje é um bom dia para examinar o seu coração. Quais áreas precisam ser trabalhadas por Deus? Quais atitudes, pensamentos ou intenções não estão alinhadas com a vontade dele? Dedique um tempo a sós com ele. Peça que sonde o seu coração, que revele o que precisa ser transformado e que te dê forças para mudar. Porque, amigo, cuidar do coração não é um fardo, é o caminho para uma vida plena e um propósito eterno. Deus quer te usar, mas primeiro quer te moldar. E acredite, o processo vale a pena. Seu caráter é o alicerce sobre o qual ele edificará coisas grandiosas. Confie no processo e siga em frente. Número 3. A prova do deserto. O deserto. Aquela fase que todos gostaríamos de evitar, mas que Deus usa como uma ferramenta poderosa para transformar vidas. Pode não ser um lugar físico, mas um momento da sua vida em que você se sente perdido, esgotado, sem recursos nem direção. Parece familiar? Em Deuteronômio 8:2, Deus relembra ao seu povo: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto durante estes 40 anos, para te humilhar, para te provar. E sabe de uma coisa? Esse versículo não é apenas para Israel, é para mim e para você. É um lembrete de que o deserto não é um castigo, mas uma etapa de preparação. O deserto é o lugar onde Deus trabalha profundamente em nós. Não é confortável, mas é necessário. Ali, longe das distrações, Deus revela seu poder e também as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. É como se ele dissesse: quero te usar para algo grande, mas antes preciso que você dependa totalmente de mim. E ele não faz isso por crueldade, mas porque sabe que sem essa dependência total, não estaríamos prontos para sustentar as bênçãos que ele tem preparadas para nós. Quando você chega ao deserto, tudo o que acreditava controlar desaparece. Seus recursos se esgotam. As pessoas em quem você confiava já não estão mais. E então você percebe algo essencial. Você não pode fazer isso sozinho. E é nesse momento que Deus entra em ação. Lembra como o povo de Israel recebia o maná diariamente? Eles não podiam armazenar para o dia seguinte. Tinham que confiar que Deus proveria a cada dia. Esse é o tipo de fé que o deserto desenvolve em nós. Uma fé que não depende do que vemos, mas do que cremos. Mas o deserto não é apenas um lugar de provisão, é também um lugar de purificação. É ali que surgem seus medos, suas dúvidas e, sim, até o seu orgulho. Deus não revela essas coisas para te condenar, mas para te limpar. É como o processo de refinar o ouro no fogo. O calor não destrói o ouro, remove as impurezas. É assim que Deus trabalha em seu coração durante essas fases difíceis. E embora doa, o resultado é belo, um coração mais parecido com o de Cristo. No deserto, algo incrível acontece. Você começa a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Com todo o resto fora do caminho, você descobre que Ele sempre esteve ali, falando com você, guiando, sustentando. Em Oséias 2:14 está escrito que Deus leva seu povo ao deserto para falar-lhe ao coração. E sabe, esses momentos de intimidade com Deus, em meio à dificuldade, são os que fortalecem sua fé para o que está por vir. A coisa mais importante que você deve lembrar é: o deserto não dura para sempre. Deus conhece o fim da sua prova, mesmo quando você ainda não consegue ver. Depois de 40 anos, Israel finalmente entrou na terra prometida. E o mesmo acontecerá com você. O deserto não é o destino, é o caminho para algo maior. Mas aqui está a chave.
O que você aprende no deserto determina como você administrará as bênçãos que virão depois. Um coração transformado não apenas recebe a promessa, ele a sustenta com fidelidade. Talvez hoje você esteja vivendo seu próprio deserto. Talvez se sinta cansado, sozinho, sem respostas, mas deixa eu te dizer algo. Este não é o fim. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Pelo contrário, Ele está trabalhando em você, moldando, preparando, refinando para algo muito maior. Então, ao invés de resistir, confie. Busque sua presença, ore, leia sua palavra e permita que Ele transforme o seu coração. Porque embora o deserto seja temporário, as lições que você aprenderá nele serão eternas. Deus não quer apenas te tirar do deserto. Ele quer que você saia fortalecido, com uma fé renovada e um propósito claro. Então, agarre-se a Ele, porque o melhor lugar para estar, mesmo no meio da prova, é na presença de Deus. Número 4. A prova do silêncio de Deus. Aquelas temporadas em que parece que as orações batem no teto, em que você busca respostas e só encontra um eco vazio. Mas será que é realmente vazio? Em 1 de Reis 19, Elias aprendeu algo poderoso. Deus nem sempre se revela no espetacular. Ele não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Sua presença se manifestou num sussurro suave. E isso nos ensina algo profundo. O silêncio de Deus não significa ausência. Significa que Ele está agindo de maneiras que talvez ainda não entendamos. Já aconteceu com você de confundir o silêncio com o abandono? É fácil cair nessa armadilha, especialmente quando você está esperando um milagre, uma resposta ou simplesmente um sinal de que Deus está contigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Seu silêncio, muitas vezes, é um ato de amor. É como se Deus dissesse: confie em mim, mesmo quando não puder me ouvir. E embora às vezes doa, esse silêncio é um solo fértil onde a fé pode crescer. Quando Deus se cala, é a nossa fé que entra em ação. É fácil confiar quando os sinais são claros, mas a verdadeira fé se revela quando não há nada visível em que se apoiar. É aí que aprendemos a caminhar pelo que sabemos, e não apenas pelo que sentimos. As promessas da Bíblia se tornam a nossa âncora. Não importa se o vento sopra forte ou se o horizonte parece vazio. Sua palavra nos lembra que Ele é fiel, mesmo no silêncio. E sabe, esses momentos de silêncio não são por acaso. Deus os usa para trabalhar dentro de nós. Às vezes, é para que avaliemos nossas motivações. O buscamos pelo que Ele pode nos dar ou porque o amamos de verdade. O silêncio expõe o nosso coração e nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Quando não há uma voz estrondosa, aprendemos a ouvir aquele sussurro suave que só se percebe na quietude. A Bíblia está cheia de exemplos em que o silêncio de Deus não foi o fim, mas uma preparação. Pense nos 400 anos entre Malaquias e Mateus. Não houve profetas, não houve sinais visíveis, mas Deus estava preparando o caminho para a chegada de Jesus. Até mesmo na cruz, Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas aquele aparente silêncio abriu a porta para a nossa redenção. Não é incrível? O que parecia abandono, na verdade, era o plano mais profundo de amor. Então, como devemos responder ao silêncio de Deus? Primeiro, persistindo em oração. Mesmo que você não sinta nada, continue falando com Ele. A fé genuína não depende de emoções, mas de confiança em seu caráter. Segundo, agarre-se às Escrituras. Lembre-se de que sua palavra é viva e eficaz, mesmo quando o céu parece estar em silêncio. Memorize versículos, medite neles e deixe que eles fortaleçam o seu espírito. E aqui vai um conselho prático. Faça espaço para a quietude. No meio do barulho da vida, muitas vezes não ouvimos a Deus porque não silenciamos a nossa própria voz. Separe momentos de silêncio total.
sem distrações, para simplesmente estar na presença dele. Talvez você não ouça uma resposta imediata, mas sentirá a paz que só ele pode dar. O silêncio de Deus não é indiferença, é um convite para confiar mais profundamente. É um lembrete de que nossa fé não deve depender de sinais externos, mas sim do seu caráter imutável. Então, se você está passando por uma temporada de silêncio, não desanime. Deus não te abandonou. Ele está agindo em seu interior, preparando você para algo maior. Agarre-se a ele, porque seu silêncio não é o fim. É o prelúdio de uma revelação mais profunda do seu amor e propósito para a sua vida. Número 5. A prova da espera à espera. Esse tempo em que parece que tudo para e nos perguntamos se Deus realmente está ouvindo nossas orações. Mas sabe de uma coisa? A espera não é tempo perdido. É um processo no qual Deus trabalha em nós de maneiras que muitas vezes não entendemos no início. Em Isaías 43, somos lembrados: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Não é apenas poesia. É uma promessa que se cumpre quando aprendemos a confiar em seus tempos perfeitos. Deus nunca se apressa, mas também nunca chega atrasado. Enquanto nós queremos respostas rápidas, Ele está mais interessado em nos preparar para o que virá. Veja a história de Abraão. Deus lhe prometeu um filho, mas anos se passaram antes que essa promessa se cumprisse. Consegue imaginar a frustração? No entanto, esse tempo não foi em vão. Abraão aprendeu a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam contradizer a promessa. E no final, o cumprimento chegou de uma forma que fortaleceu não apenas a fé dele, mas também a nossa ao lermos sua história. Nesse processo de espera, Deus está desenvolvendo algo precioso: a paciência. E não aquela paciência que apenas suporta o tempo passar, mas uma paciência que persevera, que resiste às dúvidas e aos obstáculos. Cada dia de espera é como um treinamento espiritual. Nos torna mais fortes, mais confiantes e menos dependentes de resultados imediatos. É um lembrete constante de que o tempo de Deus não se alinha ao nosso, mas é sempre perfeito. Mas e quando tentamos nos antecipar a Deus? A história de Saul, em 1 de Samuel 13, é um exemplo claro. Impaciente com a demora de Samuel, Saul decidiu oferecer os sacrifícios ele mesmo, algo que não lhe cabia. O resultado? Perdeu seu reino. Quantas vezes na nossa pressa tentamos ajudar a Deus e só acabamos complicando ainda mais as coisas? A espera pode ser difícil, mas se apressar fora do plano dele sempre tem um custo. Esperar em Deus não é cruzar os braços, é um tempo ativo, não passivo. Isaías 43 fala sobre subir com asas como águias. Antes de voar, a águia toma impulso. Assim também é a nossa espera. Um tempo para nos fortalecermos em oração, aprofundar na palavra e servir no que está ao nosso alcance. A espera é uma oportunidade para crescer, nos preparar e desenvolver o caráter necessário para sustentar o que Deus quer nos dar. E aqui está o mais bonito de tudo: a espera sempre traz recompensa. Deus nunca esquece uma promessa. O que parece um atraso, na verdade, é um tempo de preparação para que possamos receber sua bênção no momento exato. Pense nos testemunhos de pessoas que esperaram anos por uma resposta de Deus. No fim, quando a promessa se cumpre, elas não apenas experimentam a fidelidade divina, mas também valorizam de forma mais profunda sua relação com Ele. A espera não apenas aperfeiçoa o nosso caráter, nos aproxima do coração de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo uma temporada de espera. Talvez você esteja orando por algo que ainda não aconteceu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus está trabalhando, mesmo que você não sinta. Aproveite esse tempo para refletir, agradecer pelo que já tem e se preparar para o que está por vir. Anote suas orações
Medite nas promessas da Escritura e confie que Deus tem um plano perfeito. Enquanto espera, lembre-se: Deus está construindo algo lindo em sua vida. A graça dele não só vai te sustentar durante esse processo, vai te renovar. E quando a resposta vier, você verá que valeu a pena cada momento de espera. Confie nele, porque seu tempo é perfeito e sua fidelidade nunca falha. Número 6. A prova do fracasso. O fracasso. Essa palavra que tantas vezes nos assusta e nos faz sentir como se tivéssemos chegado ao fim do caminho. Mas, e se eu te dissesse que para Deus o fracasso não é o encerramento da sua história, e sim o início de uma nova etapa? Provérbios 24:16 nos lembra algo profundo. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Não importa quantas vezes você tropece, o que importa é que você se levante com a força que só Deus pode te dar. O mundo nos diz que fracassar é o fim, mas Deus vê de forma diferente. Para Ele, cada queda é uma oportunidade para nos moldar, para nos ensinar algo que talvez nunca aprenderíamos de outra maneira. É um lembrete das nossas limitações e, ao mesmo tempo, um convite para depender da sua graça. Sejamos honestos. Quando tudo está indo bem, tendemos a esquecer quem é que nos sustenta. Mas quando falhamos, é ali que percebemos que nossas forças não são suficientes e voltamos o olhar para o Senhor. Veja os exemplos na Bíblia. Moisés fugiu do Egito depois de cometer um erro grave, mas Deus não o rejeitou. Pelo contrário, o preparou por anos no deserto para depois usá-lo como líder do seu povo. Pedro negou Jesus 3 vezes no momento mais crítico, mas isso não o definiu. Jesus o restaurou e o transformou em uma das colunas da igreja primitiva. Essas histórias nos mostram uma verdade poderosa. O fracasso não tem a última palavra. Deus pode redimir qualquer erro e transformá-lo em uma plataforma para o seu propósito. E sabe, o fracasso ensina coisas que o sucesso jamais poderia. Ele nos dá humildade, a capacidade de reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos de Deus em cada passo. Também nos dá empatia. Quando você já caiu e sentiu a dor do erro, é muito mais fácil entender quem também está lutando. Você deixa de olhar com julgamento e passa a olhar com compaixão, porque sabe como é estar naquele lugar. Às vezes, o fracasso é um sinal de que algo dentro de nós precisa ser ajustado. Talvez estivéssemos seguindo um plano motivado pelo orgulho ou por interesses pessoais, em vez da vontade de Deus. E quando caímos, Ele nos mostra essas áreas para que possamos corrigi-las. Não é castigo, é amor. É um pai corrigindo seus filhos para que possam andar no caminho certo. E o mais lindo de tudo, Deus nunca nos deixa no chão. Sua graça está sempre estendida, como uma mão que nos levanta. Mas isso exige algo de nós: humildade para reconhecer os erros e coragem para confessá-los. Quando nos aproximamos dele com um coração arrependido, seu perdão não apenas restaura nossa comunhão com ele, mas também nos dá uma nova chance para recomeçar. Porque assim é Deus. Ele não rejeita seus filhos. Ele os transforma para a sua glória. E depois do fracasso, algo muda em nós. Saímos dessa experiência com sabedoria e força que antes não tínhamos. Deus usa essas lições para nos preparar para responsabilidades maiores. Nos torna mais sensíveis, mais dependentes da sua direção, mais confiantes em sua fidelidade. Ele até nos liberta do medo do futuro, porque entendemos que mesmo que caiamos novamente, sua graça será suficiente para nos levantar mais uma vez. Se hoje você se sente preso no fracasso, lembre-se, isso não é o seu destino, é apenas uma fase. Reflita sobre o que Deus quer te ensinar neste momento. Escreva suas lições. Busque a direção dele em oração. Confie que Ele está realizando algo muito maior do que você pode imaginar. Converse com mentores ou líderes espirituais que possam te apoiar e não tenha medo de dar o próximo passo.
Porque quando você se levanta na força dele, descobre que o fracasso não é o fim. É apenas o começo de algo maravilhoso que Deus está preparando para a sua vida. A graça dele é suficiente e seu propósito para você ainda está de pé. Levante-se e siga em frente. Número 7. A prova da tentação. A tentação. Esse campo de batalha que todos enfrentamos, onde nossas fraquezas são expostas e nossa lealdade a Deus é colocada à prova. É algo que ninguém pode evitar porque até Jesus foi tentado. Lembra quando o Espírito o levou ao deserto? Lá ele enfrentou a fome, a solidão e as promessas vazias do inimigo, mas venceu com o poder da palavra. Isso nos lembra que sentir tentação não é pecado. O que importa é como respondemos a ela. Em 1 aos Coríntios 10:13, lemos: Nenhuma tentação veio sobre vós, senão humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Às vezes pensamos que a tentação nos torna menos espirituais, como se enfrentá-la fosse sinal de fraqueza. Mas a verdade é que todos lidamos com ela. A diferença está em como a enfrentamos. Deus permite essas provas não para que caiamos, mas para que se revele onde estão de fato os nossos afetos e prioridades. Quando resistimos, estamos dizendo ao mundo e ao inimigo que amamos mais a Deus do que qualquer prazer passageiro. Cada vez que escolhemos a Deus em vez da tentação, nossa fé se fortalece e nosso relacionamento com Ele se aprofunda. Para vencer a tentação, primeiro precisamos entender nossas vulnerabilidades. Todos nós temos áreas frágeis, seja o orgulho, a ira, a luxúria ou o desejo de controle. Não adianta ignorá-las ou fingir que não existem. Reconhecê-las é o primeiro passo para combatê-las. É como um soldado que estuda a estratégia do inimigo antes da batalha. Uma vez que identificamos nossas fraquezas, podemos estabelecer limites claros e buscar o apoio de pessoas de confiança que nos ajudem a permanecer firmes. As ferramentas para enfrentar a tentação estão ao nosso alcance, e Jesus nos deu o melhor exemplo. Quando foi tentado no deserto, sua resposta foi clara. Usou a palavra de Deus. Por isso é tão importante memorizar versículos que fortaleçam nossa fé. A Escritura é nossa espada nesse combate espiritual. Mas não se trata apenas de ler a Bíblia. A oração e o jejum também são armas poderosas. Quando buscamos comunhão com Deus, fortalecemos nosso espírito e nos tornamos mais sensíveis à sua direção. O jejum, por outro lado, nos ajuda a disciplinar a carne e lembrar que nossa dependência está no espiritual, não no terreno. Cada vez que vencemos uma tentação, algo muda dentro de nós. Nossa confiança em Deus cresce, porque vemos sua fidelidade em ação. Além disso, essas vitórias nos tornam mais atentos à sua voz e mais corajosos para testemunhar sobre sua graça. Quando não cedemos, protegemos nossa comunhão com Deus e nos tornamos exemplo para outros que enfrentam as mesmas batalhas. Cada pequena vitória importa e fortalece nossa convicção de que com Deus tudo é possível. Se hoje você está enfrentando uma tentação, pare um momento. Analise seus padrões. Quais são os momentos ou situações que mais te expõem ao pecado? É importante estabelecer limites e pedir ajuda se necessário. Você não está sozinho nessa luta. Deus está com você e já te deu as ferramentas para vencer. Mas lembre-se, não se trata apenas de lutar contra o pecado, mas de andar em comunhão com o Espírito Santo, pedindo a Ele todos os dias que te encha e te capacite para viver em santidade. A tentação não precisa ser motivo de medo. É um desafio, sim, mas também uma oportunidade para crescer em fidelidade e compromisso com Deus. Cada vez que você escolhe resistir, reforça sua lealdade àquele que te sustenta. Então, não tenha medo. Confie na fidelidade de Deus, que sempre fornece uma saída.
Com sua graça e as armas espirituais que Ele te deu, cada batalha pode ser vencida. A tentação não é o fim. É o lugar onde o seu amor por Deus se fortalece e o seu caráter é forjado. Levante-se com coragem, porque a vitória já está assegurada em Cristo. Número 8. A prova da solidão. A solidão. Essa palavra que tantas vezes nos incomoda, nos assusta ou até evitamos. Mas, e se eu te dissesse que a solidão nem sempre é um castigo, mas sim um encontro divino? Em Mateus 14:23, vemos que Jesus, após despedir a multidão, subiu ao monte para orar e esteve ali sozinho. Se Jesus, o Filho de Deus, buscava momentos de solidão para se conectar com o Pai, quanto mais nós precisamos nos afastar do barulho para ouvir sua voz. A solidão nem sempre é sinônimo de abandono. Às vezes, é o lugar onde Deus nos leva para falar diretamente ao nosso coração. No meio da correria da vida, é fácil perder de vista o que realmente importa. Mas é na quietude que encontramos sua presença, sua direção e seu consolo. É como se Deus dissesse: vem, quero falar com você sem distrações. E mesmo que no começo pareça desconfortável, esse tempo a sós com Ele pode transformar a nossa vida. Quando estamos sozinhos, é mais fácil olhar para dentro e ver coisas que normalmente ignoramos, medos, inseguranças, feridas que escondemos atrás das rotinas. Tudo isso vem à tona. E embora seja confrontador, é uma oportunidade de entregar tudo a Deus e permitir que Ele cure essas áreas. Nesses momentos, sua voz se torna mais clara e começamos a entender que Ele não quer apenas consertar o que está quebrado. Ele quer nos renovar de dentro para fora. Na solidão, também aprendemos algo crucial: nossa dependência total de Deus. Sem as vozes dos outros para nos afirmar, percebemos que só o amor e a aprovação de Deus são suficientes. É um tempo onde as correntes do orgulho e da necessidade constante de agradar aos outros são quebradas. E começamos a descansar na verdade de que somos amados por Ele exatamente como somos. Veja os grandes exemplos da Bíblia. Moisés teve seu encontro com Deus no deserto, longe das multidões. Paulo passou um tempo na Arábia após sua conversão, e foi naquela solidão que Deus preparou seu coração para o ministério. Esses momentos de isolamento não são acaso. São espaços estratégicos onde Deus revela seu propósito e nos capacita para o que está por vir. E o mesmo pode acontecer com você. Na solidão, Deus pode te dar uma nova visão, um novo chamado ou simplesmente a força necessária para continuar. Mas lembre-se, a solidão não foi feita para ser permanente. Jesus nos mostra o equilíbrio perfeito. Ele se retirava para orar e buscar ao Pai, mas sempre voltava para a multidão. Depois desses momentos a sós, voltava cheio de compaixão, pronto para servir e amar as pessoas. Isso nos ensina que a solidão é um tempo de recarga, não um refúgio permanente. Deus nos chama a usar esses momentos para renovar as forças e depois compartilhar seu amor com o mundo. Então, como podemos aproveitar esses tempos de solidão? Comece separando momentos específicos para se desconectar de tudo: redes sociais, trabalho, até mesmo as demandas familiares. Encontre um lugar tranquilo onde você possa orar, ler a palavra e simplesmente estar em sua presença. Mantenha um diário onde escreva o que sente, o que Deus te mostra e as orações que surgem nesses momentos. Mas também tenha cuidado para não usar a solidão como fuga das responsabilidades ou tentar curar feridas por conta própria. A solidão que Deus quer para você é para formação, não para isolamento. Não tenha medo da solidão. Ela é um presente, um espaço onde Deus quer sussurrar seu amor, mostrar o seu plano e te lembrar de quem você é nele. Nesses momentos, você não está realmente sozinho, está na melhor companhia possível. Então, aproveite esse tempo, ouça sua voz, deixe que sua paz inunde seu coração,
porque é na solidão, longe do ruído, que sua relação com Ele se aprofunda e seu propósito para a sua vida se torna mais claro do que nunca. Número 9. A prova da fidelidade no pouco. A fidelidade no pouco. Às vezes pensamos que as coisas pequenas não importam, mas para Deus, cada detalhe da nossa vida conta. Em Lucas 16:10, Jesus disse: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito." Isso não é apenas um princípio, é um convite, porque Deus não mede nossa grandeza pelos feitos visíveis, mas pela atitude com que enfrentamos até as tarefas mais simples. Pense por um momento, as coisas que parecem insignificantes são, muitas vezes, as que mais revelam o nosso caráter. Como você administra o seu tempo? Como reage quando ninguém está vendo? Essas pequenas decisões diárias são sementes de fidelidade que, com o tempo, dão frutos de formas que nunca imaginamos. Deus não ignora o que fazemos no oculto. Pelo contrário, é ali que Ele forja o nosso coração para responsabilidades maiores. Veja os exemplos na Bíblia. Antes de ser o grande rei de Israel, Davi era apenas um pastor. Enquanto cuidava das ovelhas, aprendeu a protegê-las de leões e ursos, sem aplausos nem reconhecimento. Esse tempo de preparação no pequeno o capacitou a enfrentar gigantes mais tarde. E o que dizer de Ruth, que colhia espigas no campo com diligência, sem imaginar que sua fidelidade no cotidiano a colocaria na genealogia de Jesus? Essas histórias nos mostram que Deus valoriza mais a disposição fiel no comum do que qualquer grande projeto feito sem integridade. A fidelidade no pouco não constrói apenas um bom testemunho, também molda nosso caráter. Ser constante em hábitos espirituais, como a oração, a leitura da palavra e o serviço, nos fortalece para os tempos difíceis. É como um treinamento espiritual que nos prepara para as grandes batalhas da vida. E ainda que muitos desses atos permaneçam em segredo, Deus os vê. Como está escrito em Mateus 6:4, "Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará em público." Não busque aplausos imediatos. Foca em agradar aquele que está sempre atento. Às vezes pensamos que precisamos de muitos recursos para ser fiéis. Mas não é assim. Deus não avalia a quantidade, mas a qualidade da nossa mordomia. O que você está fazendo com o pouco tempo que tem? Como administra os recursos que já estão em suas mãos? Não se trata do quanto você tem, mas de como você usa. Quando somos responsáveis com o pouco, desenvolvemos o caráter necessário para administrar o muito sem nos desviarmos por orgulho ou ganância. E aqui está o mais belo. Quando você é fiel no pequeno, Deus abre portas maiores. Mas essas portas não são apenas oportunidades visíveis, são também profundezas maiores em sua intimidade com Ele. Cada passo de fidelidade, cada ato feito com excelência, reforça sua comunhão com Deus e sua capacidade de influenciar outros. As pessoas ao seu redor percebem sua constância. E isso se torna um testemunho poderoso do que significa viver para Deus. Então, por onde começar? Tire um momento para refletir. Pense nessas áreas pequenas que talvez você tenha ignorado. Pontualidade, honestidade nas mínimas coisas, cuidado com o que Deus já te confiou. Faça uma lista e decida ser mais intencional em cada uma delas. E, acima de tudo, ore. Peça a Deus um coração grato, que veja cada oportunidade, por menor que seja, como um privilégio para honrá-lo. Quando você serve com amor no pouco, Deus se encarrega de multiplicar sua influência e sua bênção. Não despreze os começos humildes, nem as tarefas simples. Porque no reino de Deus, essas pequenas chaves abrem as maiores portas. Seja fiel. Honre ao Senhor no cotidiano e prepare-se para ver como Ele transforma o pouco em muito, levando você a cumprir o propósito dele para a sua vida. Número 10. A prova do perdão. O perdão é, sem dúvida, uma das provas mais difíceis que enfrentamos como cristãos.
Ele nos desafia a deixar de lado o orgulho, a dor e o desejo de vingança para nos alinharmos com o coração de Deus. Jesus foi claro em Mateus 6,14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Não é opcional. É um mandamento que reflete a essência do Evangelho, a graça imerecida. Às vezes pensamos que perdoar é minimizar o que nos fizeram, como se isso significasse justificar o dano. Mas isso não é verdade. Perdoar não desculpa a ofensa, mas liberta o nosso coração do peso do rancor. Guardar ressentimentos é como carregar uma mala cheia de pedras. Consome nossas emoções, drena nossa energia e nos impede de avançar. Perdoar não traz apenas cura espiritual, também nos abre a porta para experimentar a paz e as bênçãos de Deus. No entanto, o caminho do perdão nem sempre é fácil. Muitas vezes, o orgulho se interpõe, nos dizendo que perdoar é sinal de fraqueza. Mas será mesmo? Pense bem, recusar-se a perdoar não fere o ofensor, fere a nós mesmos. Essa ferida aberta se transforma em amargura. Hebreus 12:15 nos adverte que essa raiz pode contaminar não apenas nossa vida, mas também a vida daqueles que nos cercam. Perdoar não é fraqueza, é coragem. É tomar o controle das nossas emoções e entregá-las a Deus, para que Ele as transforme. E sim, existem feridas profundas, traições, abusos, palavras que deixaram cicatrizes. Ninguém diz que é fácil, mas o primeiro passo sempre é reconhecer essa dor e levá-la a Deus. Ele é quem cura o que nós não conseguimos. Às vezes, a ferida é tão grande que o perdão parece impossível. É nesse momento que precisamos do poder do Espírito Santo. Com nossas forças, talvez não conseguimos, mas nele, tudo é possível. Orar por quem nos feriu não é apenas obedecer a Deus, é também uma forma de libertar nosso coração do veneno do rancor. Jesus nos deu o exemplo perfeito na cruz. Enquanto sofria a maior das dores, clamou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse é o padrão. Não é fácil, mas é o que se espera de nós como seguidores de Cristo. Quando escolhemos perdoar, refletimos o caráter de Jesus. Mostramos ao mundo que o amor de Deus não tem limites e que sua graça pode transformar até as feridas mais profundas. O perdão nem sempre é instantâneo, é um processo. Pode levar tempo. As lembranças não desaparecem de imediato, mas o poder do perdão transforma essas memórias, para que elas já não carreguem o peso do ódio. É como se Deus não apagasse o passado, mas o redimisse. Cada passo de fé que damos ao perdoar faz nossa maturidade espiritual crescer e fortalece nosso relacionamento com Deus. Quando perdoamos, algo poderoso acontece. As correntes que nos prendiam à dor se rompem, o coração é curado, relacionamentos podem ser restaurados e novas bênçãos começam a fluir em nossa vida. Deus se agrada de um coração que estende a mesma graça que recebeu, porque no fim das contas, todos nós já fomos perdoados por Ele. E se Deus, em sua perfeição, nos perdoou, quem somos nós para não fazer o mesmo? Se hoje você sente que há algo que não consegue soltar, dê o primeiro passo. Ore. Peça a Deus que te dê forças para perdoar. Faça uma lista mental ou escrita daquelas pessoas que você ainda guarda no coração e entregue-as ao Senhor. Se possível, busque a reconciliação. Se não for, confie que Deus tomará o controle, porque o perdão não apenas te liberta, também abre a porta para que Deus haja na vida dos outros. Não espere sentir vontade de perdoar. Perdoe porque é isso que Deus te pede. Perdoe porque esse é o caminho da verdadeira liberdade. E enquanto você dá esse passo de fé, verá como a graça dele enche sua vida com uma paz e uma alegria que só podem vir dele. Número 11. A prova da generosidade. A generosidade é muito mais do que um simples ato de dar. É uma expressão de confiança na provisão de Deus e uma demonstração do seu amor em ação.
Segundo aos Coríntios 9:7 nos lembra: Deus ama a quem dá com alegria. Alguém que dá não por obrigação, mas porque entende que tudo o que tem vem dele. Cada vez que damos, declaramos que nossa segurança não está no material, mas naquele que cuida de nós. Desapegar-se do que possuímos não é fácil. Muitas vezes, as posses se tornam uma barreira que nos impede de depender totalmente de Deus. Mas quando damos com liberdade, quebramos essas correntes. A generosidade nos ensina a não nos apegarmos às coisas temporais e a confiar que nosso Pai Celestial é quem supre todas as nossas necessidades. E aqui está o mais bonito. Dar não apenas abençoa os outros, também enche o nosso coração de alegria. Porque quando damos com gratidão, descobrimos que há mais felicidade em compartilhar do que em reter. A generosidade também é um antídoto poderoso contra a cobiça. Vivemos em um mundo que diz que precisamos acumular, ter mais e nos proteger da escassez. Mas Jesus nos mostrou outro caminho, o caminho da confiança, de compartilhar com quem precisa. A igreja primitiva é um exemplo incrível disso. Em Atos 2, lemos como os crentes compartilhavam tudo o que tinham, para que ninguém passasse necessidade. Esse modelo nos inspira a viver uma fé prática, onde nossas ações refletem o amor que pregamos. Quando damos, imitamos o caráter de Deus. Pense no ato mais generoso da história. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. Deus não guardou o melhor para si. Ele entregou tudo por nós. Cada vez que escolhemos ser generosos, refletimos essa mesma natureza divina. Não se trata apenas de dinheiro, inclui nosso tempo, nossos talentos e nossa atenção. Às vezes, uma palavra de encorajamento ou um ato de serviço sincero pode transformar a vida de alguém mais profundamente do que qualquer oferta financeira. A generosidade nem sempre nasce da abundância. Muitas vezes, é no meio da necessidade que nossa fé é testada. Dar mesmo quando parece que não temos o suficiente é um ato de fé que declara: confio mais na economia do céu do que na da terra. E aqui está a verdade. Deus sempre multiplica o que é dado com um coração sincero. Talvez Ele não multiplique em termos financeiros, mas o fará com bênçãos intangíveis, como paz, alegria e um relacionamento mais profundo com Ele. Quando damos, também contribuímos para a expansão do reino de Deus. Cada semente plantada pode ser a resposta para uma necessidade, a abertura de uma porta para que alguém ouça o Evangelho, ou o suporte que uma comunidade precisa para florescer. Você verá como pequenos atos de generosidade se tornam grandes testemunhos de transformação. E não apenas isso. Sua generosidade pode inspirar outros a sair da zona de conforto, a confiar mais em Deus e a fazer parte ativa da obra dele. Por isso, hoje, eu quero te convidar a examinar o seu coração. O que está te impedindo de ser generoso? É o medo de ficar sem nada? É a comodidade? Peça a Deus que te ajude a confiar na fidelidade dele e a dar com um coração agradecido. Desafie-se a dar além do que está acostumado. Pode ser seu tempo, suas habilidades ou seus recursos. Porque quando você escolhe semear com generosidade, você não apenas abençoa os outros, também vê como Deus expande sua fé e alarga seu coração. A generosidade não é sobre o que você dá, mas sobre como você dá. É uma declaração de confiança total em Deus e uma oportunidade para que o amor dele flua através de você. Então, não tenha medo de dar. Faça isso com alegria, confiando que o Deus que multiplica as sementes é fiel para te sustentar em todo o tempo. Prove e veja que a fidelidade dele nunca falha. Número 13. A prova da humilhação. Humilhar-se diante de Deus não é sinal de fraqueza, é uma declaração poderosa de que reconhecemos sua grandeza e nossa total dependência dele. Tiago 4,10 diz claramente: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará.
Esse ato de humilhação não é perda de valor, mas um alinhamento com a verdade de que tudo o que somos e temos vem dele. É render nossas forças, planos e orgulho, permitindo que sua mão nos levante no tempo perfeito. O conceito de humilhação bíblica é muito diferente do que o mundo entende. Não se trata de rebaixamento ou degradação, mas de reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Em um mundo onde prevalece a autoafirmação, a humildade parece fraqueza. Mas Deus nunca falha em cumprir o que promete, e o orgulho, por outro lado, é uma barreira enorme. Nos faz acreditar que podemos controlar tudo, que não precisamos da ajuda de ninguém, nem mesmo de Deus. Mas mais cedo ou mais tarde, o orgulho nos leva à queda. Quantas vezes resistimos ao quebrantamento por medo de parecer fracos? Mas é justamente nessa vulnerabilidade que Deus se torna forte em nós, como está escrito em 2 Coríntios 12:9. Render-se a Ele não nos enfraquece, nos enche de seu poder e de sua graça. A Bíblia nos dá exemplos poderosos de humilhação e seus frutos. O rei Davi, após pecar gravemente, não procurou desculpas. Prostrou-se diante de Deus com um coração quebrantado e escreveu o Salmo 51, um testemunho de arrependimento e humildade, ou o filho pródigo, que perdeu tudo por causa da rebeldia. Ele voltou para casa reconhecendo seu erro. Sua humildade o levou não apenas ao perdão, mas à restauração completa. Essas histórias nos ensinam que, quando nos humilhamos, Deus não apenas perdoa, Ele restaura e nos enche de novas oportunidades. A humilhação também se vive no cotidiano. Cada vez que oramos pedindo direção antes de tomar decisões, estamos demonstrando nossa dependência de Deus. Quando admitimos um erro e pedimos perdão, estamos praticando a humildade. Até mesmo quando servimos aos outros sem esperar nada em troca, refletimos o caráter de Cristo. Essas ações, por menores que pareçam, revelam um coração que entende o valor de se inclinar diante do Senhor. A promessa da exaltação divina é real e segura. Quando Deus levanta alguém, ninguém pode impedir seu favor. Mas essa exaltação nem sempre se traduz em fama ou riquezas. Frequentemente se manifesta como uma paz profunda, uma relação mais íntima com Ele, ou uma influência significativa para impactar vidas. E quanto mais alto Ele nos leva, mais devemos nos humilhar, reconhecendo que tudo é pela sua graça e não por nossas próprias forças. Se hoje você sente que há áreas da sua vida onde é difícil ceder o controle, pergunte a si mesmo: estou resistindo a Deus em alguma área? Permita que o Espírito Santo examine seu coração e te revele qualquer orgulho escondido. Pratique ações concretas de humildade, seja pedindo perdão, servindo em algo que não te traga reconhecimento, ou aceitando correções com gratidão. Você verá como esses passos abrem a porta para uma obra mais profunda de Deus na sua vida. Humilhar-se diante de Deus é a chave para experimentar seu favor e respaldo. Não é fácil, mas é essencial. Cada vez que nos rendemos, seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza e seu propósito se cumpre em nós. Quanto mais profundo for nosso ato de humilhação, maior será a obra que Ele realizará por nosso intermédio. Então, não tenha medo de se inclinar diante do Senhor, porque quando você faz isso, Ele te levanta para a sua glória e para cumprir o plano perfeito que Ele tem para a sua vida.